Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois é, irmãos, nesta quarta-feira nós temos aqui o relato dos discípulos de Emaús. O povoado de Emaús é onde o Senhor se revela, é onde nós podemos dizer que acontece o resumo daquilo que vivemos na missa. Primeiro temos a partilha da palavra, a explicação das Escrituras, dos profetas, e nesta hora o nosso coração precisa se arder também, pois o Senhor fala conosco também por meio da palavra. E depois existe o partir do pão, a fração do pão. É neste momento, então, em que os nossos olhos precisam estar atentos para o altar, para ver o grande milagre, para ver a grande graça derramada em nossos corações. Da mesma forma como nós estamos falando esta semana, o coração dos discípulos de Emaús estavam da mesma forma. Eles já não acreditavam mais, estavam presos no sepulcro. Eles dizem aqui para Jesus, enquanto caminhava e eles achavam que era um peregrino voltando de Jerusalém, que algumas mulheres haviam visto o túmulo e viram anjos, que alguns discípulos tinham ido ao túmulo, Pedro e João foram ao túmulo, viram como as mulheres falaram, mas não viram Jesus. Então, se a gente não viu Jesus ressuscitado, a ideia de que roubar o corpo ainda está grande e é melhor a gente voltar para a nossa aldeia e vamos quieto, vamos em paz, vamos voltar lá para a nossa terra.
Porém, quando nós olhamos para todo este relato e este coração endurecido desses dois discípulos, nós vemos que o Senhor não se preocupa com corações endurecidos. Ele dá certo uma bronquinha, chamando como sois sem inteligência. E Jesus é bem educado, Jesus é bem elegante, né? Como sois sem inteligência e lentos para crer, nós podemos dizer, como sois burros, como sois lentos, assim, como sois devagar, como sois lerdos, como... Deixa quieto. E Jesus então vai e revela ao coração desses discípulos que os profetas já haviam anunciado todas as coisas. E é interessante que quando eles olham para o partir do pão e reconhecem Jesus, eles não hesitam em voltar para Jerusalém. Era perigoso andar durante a noite nas estradas, por conta de bandidos, assaltantes, mas diante daqueles que se encontram com Jesus, medo nenhum impede de voltar sempre a Jerusalém. Da mesma forma que nós, às vezes podemos estar com medo desse vírus, de tudo isso que está acontecendo. Mas quando os nossos olhos reconhecer nosso Senhor, ali no partir do pão, nós podemos também voltar para a nossa Jerusalém. Ao abrir as portas da igreja para celebrarmos a Eucaristia, sem nos preocuparmos, sem termos medo, mas simplesmente querendo servir e adorar nosso Senhor, nós voltamos correndo para a igreja, para junto com Ele celebrarmos a graça, celebrarmos a vitória, celebrarmos a ressurreição. Da mesma forma, irmãos, os nossos olhos são também abertos pela graça, pela misericórdia de Deus. São abertos pela bondade de Deus. Não nos acomodemos, não nos preocupemos, não nos amedrontemos, mas olhemos para a misericórdia, olhemos para o amor. E assim como cantamos durante toda a quaresma, que fiquemos juntos com o Senhor. É esse evangelho que embasou o tema da nossa quaresma, pois lá no versículo 29 nós ouvimos, Jesus entrou para ficar com eles. Também que nós possamos entrar no coração misericordioso de nosso Senhor para ficarmos juntos com o nosso Senhor, permanecermos até o nosso encontro definitivo com Jesus Cristo. Cristo ressuscitou, meus irmãos, verdadeiramente ressuscitou.